Carteado com K apresenta Rouba-Monte. Pode-se jogar de 2 até muitos participantes, e quanto mais gente, mais baralho deve ser incluído. O Coringa também é utilizado neste jogo. Decide-se quem começa, talvez o jogador mais novo. Quem estiver à sua direita embaralha as cartas e distribui 4 para cada jogador. Vamos simular aqui um jogo para 3 jogadores. 4 cartas para cada um e depois abre mais 4 cartas no centro da mesa. O restante das cartas ficam separadas e serão utilizadas na próxima distribuição. Joga-se em sentido horário, uma carta de cada vez, começando com o primeiro jogador, que olha suas cartas, e cada jogador deve escolher qualquer carta da sua mão e utilizá-la para roubar um monte, que às vezes é formado por uma carta só, como esses aqui da mesa, ou de várias cartas conforme o jogo for caminhando. O roubo ocorre quando a carta da mão tem o mesmo valor ou figura que está por cima do monte a ser roubado. Por exemplo, este 10 da mão do jogador rouba o 10 do centro da mesa. As últimas cartas roubadas devem ficar sempre por cima do monte de cartas do jogador. No sentido horário, é a vez agora do segundo jogador. Ele olha suas cartas. Caso o jogador não tenha nenhuma carta em sua mão que combine com as cartas que podem ser roubadas, ele apenas coloca uma carta aberta no centro da mesa. Passa a vez para o próximo. Agora, o terceiro jogador. Ele pode ter uma carta para roubar um monte. Por exemplo, ele tem o As, que poderia roubar esse As. Ele tem o 6, que poderia roubar esse 6. E pode decidir não usar nenhuma delas. Por exemplo, descartando o 5. A única coisa que ele não pode é descartar uma carta que poderia roubar algum monte. Vamos para uma segunda rodada, a mesma coisa. Esse jogador vai roubar o As, que combina com o As da mão dele, e colocar em cima do seu monte. Não tem o que roubar, descarta uma carta. Ele decide agora usar o As para roubar o monte do adversário. Traz todas as cartas para o seu monte. Esse jogador não tem o que roubar, coloca uma carta. Não tem o que roubar, coloca uma carta. Rouba o número 6 da mesa, coloca em cima do seu monte. Rouba o número 4, coloca no centro e coloca no centro. Quando as primeiras 4 cartas acabarem, distribui-se mais 4 para cada jogador. Quando essas outras 4 acabarem também, distribui-se mais 4. E vai fazendo isso até o fim do jogo, até o fim do monte. Às vezes você terá 2 montes que podem ser roubados, escolha apenas um. Por exemplo, às vezes esse jogador ele tem um 9 na mão, ele pode roubar o 9 da mesa ou o 9 do adversário. Ele escolhe apenas um, vai escolher o do adversário que o monte é maior. Esse, rouba o 2. E o Coringa? Quando o jogador tem um Coringa em sua mão, ele pode roubar qualquer monte, independentemente de qual carta estiver por cima do monte a ser roubado. Então, neste caso, ele vai roubar este monte que é maior, vai colocar em cima do monte dele. O monte que tem uma carta Coringa por cima só pode ser roubado por outro Coringa. Mas não se preocupe, assim que o jogador roubar outro monte, ele vai ter que cobrir o Coringa com as cartas roubadas. As rodadas continuam dessa forma até que todo o monte acabe. As cartas que ficaram na mesa ficam paradas e compara-se. Quem tiver o maior monte, ganha o jogo. O jogo é assim bem tranquilinho.